coma o cordeiro e ruja como o leão. Diga assim: coma o cordeiro e ruja como o leão. Olha o que diz em João, capítulo 1, versículo 29. João, Evangelho de João, está no Novo Testamento, é o quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus. João viu quem, irmãos? João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista era um profeta, é o último dos profetas do Velho Testamento, e as pessoas estavam cercando ele, o universo religioso estava cercando ele, as pessoas estavam perguntando, questionando ele, dizia: quem você é? Você é o Messias? Ele: não. Você é Elias? Ele: tampouco. Você é Jeremias? Ele disse: não. Então quem é você? Ele dizia: eu sou uma voz que prepara o caminho do Senhor. E aí depois ele disse: essa voz que prepara o caminho do Senhor vai apresentar para vocês aquele que é maior do que eu. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí eles diziam: quem é esse que vai vir depois de você? Então ele responde e diz: no dia seguinte, disse João ao ver Jesus, ele disse: é ele, eis aqui, aquele ali que está chegando, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando apareceu diante do profeta João, foi reconhecido como o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João verbalizou, João proclamou, João profetizou: esse que está chegando aqui é o Cordeiro de Deus. Na cultura judaica, falar do Cordeiro é algo muito sensível. Na cultura judaica, falar do Cordeiro é algo muito relevante. Eu vou passear com você aqui nas Escrituras, lá no Éden, por exemplo, no capítulo 1 ao 3, você tem o Cordeiro. O que acontece lá no Éden é, depois que o homem pecou, depois que Adão e Eva pecaram, o que aconteceu é que depois que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam e se vestiram de figueira. Figueira na Bíblia significa obras de justiça própria, obras de justiça humana. Adão e Eva estavam nus, mas a glória de Deus os vestia, por isso eles não tinham vergonha um do outro, porque a glória de Deus os vestia. Eles não tinham vergonha um do outro mesmo estando nu, porque estavam cheios da glória de Deus. Você já viu quando você está cheio do Espírito Santo, verdadeiramente cheio do Espírito Santo, tomado pela plenitude do Espírito Santo, você esquece de roupa, você esquece de onde você está, nada significa, porque você está vestido da glória. Adão e Eva viviam vestidos da glória de Deus. Depois que eles pecaram, eles perderam essa roupa de glória, essa cerca de glória, esse revestimento de glória, e aí eles sentiram que precisavam colocar outra coisa no lugar dessa glória. Eles sentiram que estavam nus, e aí eles correram e fizeram roupa de figueira. Eles providenciaram uma maneira de se vestirem, de se cobrirem da nudez. Antes eles eram cobertos pela glória, agora eles queriam se cobrir com figueira. Figueira aponta para a justiça própria. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Deus encontrou Adão e Eva e perguntou onde eles estavam, eles se esconderam. Jesus disse: o que vocês fizeram? E eles disseram ali então toda a desculpa que deram, e toda a situação você conhece. Mas aí Deus pegou e trouxe para eles vestes de animais. Você precisa entender que até aqui não tinha morrido ninguém e nada. No Éden jamais tinha havido morte de coisa alguma. Portanto, vestir roupa de couro de animais, para Adão e Eva, eles entenderam: uau, alguém morreu, alguém inocente morreu, para fazer essa roupa que está vestindo a nós. E os estudiosos, os teólogos mais respeitados da Bíblia que eu conheço, todos eles dizem que provavelmente essas roupas de animais eram vestes de cordeiro. Provavelmente Deus foi lá e sacrificou um cordeiro, pegou vestes de cordeiro e vestiu Adão e Eva. Portanto, até Adão e Eva foram salvos pelo cordeiro.
todos serão salvos pelo Cordeiro. Na Apocalipse 13 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Muito provavelmente Deus já tinha trazido esse Cordeiro ao sacrifício para trazer provisão e salvação do pecado de Adão e Eva. Caim e Abel, no capítulo 4 de Gênesis, vão oferecer ofertas a Deus. Caim traz da lavoura, Abel traz do sacrifício das suas ovelhas, traz do sacrifício dos seus cordeiros e do seu cordeiro. E Deus diz que agradou-se da oferta de Abel e não da de Caim. Por que Deus agradou da oferta de Abel? Onde é que Abel aprendeu a sacrificar cordeiro para entregar para Deus? Abel viu Deus fazendo isso em favor do seu pai e da sua mãe. Então Abel imitou a maneira de Deus e trouxe um cordeiro sacrificado. Isso trouxe prazer a Deus. Abel foi agradável a Deus. Portanto, o cordeiro está lá no Éden. As vestes do cordeiro, os sacrifícios, as ofertas de Abel estão lá no Éden. Você vai ver o cordeiro. Mas se você passar pela Bíblia lá no Êxodo, no segundo livro da Bíblia, e você vai ver a história então da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E nessa libertação o povo era escravo, o povo era cordeirinho, o povo era ovelhinha, expostas ao domínio tirano de Faraó. Então esse povo estava nesse contexto, e Deus pega e diz: Moisés, vai lá e eu vou trazer libertação do meu povo do Egito. Depois de 10 pragas, Deus estabelece uma delas, que seria o golpe fatal sobre o trono de Faraó, o império mais poderoso do mundo, conhecido naquela época. E o golpe fatal seria a morte visitando o primogênito, o primeiro filho de toda a família do Egito. Israel se apavorou e disse: nós também estamos aqui, como vai fazer? Nós também vamos perder nosso primogênito? E Deus falou: não, com vocês não. Cada um de vocês, cada família de vocês tem um cordeiro. Cada família tem um cordeiro. Então vocês vão matar, sacrificar o cordeiro. Vocês vão passar o sangue nas portas, nos umbrais da porta do cordeiro. E quando vocês passarem o sangue nos umbrais da porta do cordeiro, tem uma foto aqui que mostra isso. Eu já mostrei outra palavra, mas não custa lembrar. Está desconvencionado. É bonita essa foto, né, gente? Cordeiro e leão, mas eu já estou aqui. Ai. Sabe o que aconteceu aqui? Essa família, toda a família de Israel tinha um cordeiro de estimação. A cultura do povo de Deus é a cultura de criar cordeiro, criar ovelhas e criar cordeiro. E aí eles estavam convivendo com aquele cordeiro, convivendo com aquela ovelha. E Deus falou: tem uma maldição que está vindo, e para ser livre tem que matar o cordeiro. Então Deus orientou: vocês vão sacrificar o cordeiro, derrama o sangue estava aqui, os filhos, todo mundo, passa o sangue lá do lado de fora, entram para dentro, assam o cordeiro e comam o cordeiro. Diga: coma o cordeiro. Sabe o que aconteceu com esses escravos? Medrosos, tímidos, dominados por tiranos e autoritários. Sabe o que aconteceu com eles? Depois que eles comeram o cordeiro, Deus disse assim, através de Moisés: agora saiam e vocês vão embora e nunca mais serão escravos na vida de vocês. Só que tem um detalhe: vocês ficaram 500 anos sendo dominados por tiranos, não é? Vocês vão procurar toda a família dos egípcios e vocês vão bater na porta e falar para eles: o que tiver de mais caro aqui, vocês me entreguem. E eles chegaram, irmãos, bateram na porta. A Bíblia diz que bateram na porta de cada família de egípcios e falou: nós estamos indo embora, nós não vamos ser mais escravos, e tem mais, nós queremos que vocês peguem o que tiver de mais caro aí, é para vocês darem para nós ofertarmos a Deus. Sabe o que os egípcios fizeram? Toma aqui, entregaram tudo. O que aconteceu com esses cordeirinhos escravos, que agora falam com tamanha autoridade, que os poderosos egípcios falaram: sim senhor, toma aqui, podem ir embora, e ainda toma aqui a restituição com juros e correção monetária. O que aconteceu com esses cordeirinhos escravos? Eles comeram o cordeiro e começaram a rugir como leão. Eles tiveram atitude de leão. Você vai ver esse povo saindo aqui da escravidão do Egito, eles saem como leões. São como leões, ao ponto de chegarem nos tiranos, opressores egípcios e falar: me dá tudo que tem de riqueza e tem mais, eu não vou ficar mais nessa escravidão não, entendeu? E os egípcios que escravizaram, chicoteavam, humilhavam, diziam: sim senhor, tá bom, toma aqui. O que aconteceu com aqueles cordeirinhos escravos? Eles comeram o cordeiro e saíram como leões. Sabe, olha o tanto que eles saíram com ousadia, que eles saíram, apareceu um mar na frente, eles falaram assim: mar, pode abrir, nós vamos andar e vamos atravessar. E atravessaram e venceram o mar, venceram tribulação, venceram tudo, porque eles estavam rugindo como leão, porque eles acabaram de comer o cordeiro. Quem
Quem come o cordeiro recebe de Deus uma ousadia de leões. Você precisa entender o que está acontecendo. Jesus havia sido anunciado por João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus, gente. Cultura judaica, Cordeiro de Deus, eu sei o que é. Cordeiro foi o que livrou nossos pais dos nossos pais lá da escravidão do Egito. Cordeiro é o que Adão foi vestido. Cordeiro faz parte da essência da cultura judaica. Isso significa redenção, significa sacrifício agradável que nos faz livres. E de repente João Batista diz: este homem aí, esse Jesus aí, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra do tal Cordeiro lá do antigo? Esse aqui é a essência do Cordeiro, esse aqui é o ápice do Cordeiro, esse aqui é a plenitude do Cordeiro. Foi anunciado no capítulo 1. Agora no capítulo 6, Jesus, o Cordeiro, está falando. E no capítulo 6, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Israel aprendeu a cultuar a Páscoa, lembrando do Cordeiro, praticando duas coisas: comendo pão, lembrando do Cordeiro, e tomando cálice de vinho, lembrando o sangue do Cordeiro. Israel tinha a cultura de comer pão para lembrar do Cordeiro e de beber cálice para lembrar do sangue do Cordeiro. Isso era da cultura da Páscoa lá de Israel. Quando João diz: ele é o Cordeiro, e agora Jesus diz: eu sou o Cordeiro, não, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então diga assim: pão, Cordeiro. Há uma relação direta entre pão e Cordeiro. Jesus agora diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer de mim, isto é, da minha carne. Junta as informações. João disse no capítulo 1 que Jesus é o Cordeiro. Jesus está dizendo que ele é o pão. Pão na cabeça do judeu tinha a ver com o Cordeiro. E aí Jesus diz: quem comer da minha carne, quem comer de mim, que sou o pão vivo, come da minha carne. João, Pedro, Tiago e os apóstolos olharam e falaram: estou entendendo tudo. Ele é o Cordeiro, ele é o pão. Quem comer desse pão, que é ele, está comendo o Cordeiro de verdade. E Jesus diz claramente no versículo 51: quem comer da minha carne viverá eternamente. A palavra viverá eternamente no original hebraico terá vida zoe. E vida zoe é vida não criada. Vida zoe é vida eterna. Vida zoe é a vida ressurreta. E a vida ressurreta é de leão. A vida ressurreta é de rei. A vida ressurreta é de rei e sacerdote. A vida ressurreta não é a vida de cordeirinho fraco, dominado, mas é a vida de um rei que domina sobre o autoritarismo, que domina sobre a selva, que domina sobre Mamon, que domina sobre toda a opressão. É rei e sacerdote. E constituiu para seu Deus e Pai uma nação de reis e sacerdotes. Digam: reis e sacerdotes. Jesus diz: quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue, no versículo 53, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo e receberá a vida eterna, a vida zoe dentro de si. Quem comer da carne do Cordeiro de Deus, quem beber do sangue do Cordeiro de Deus, recebe dentro de si a vida zoe, recebe dentro de si a vida invencível, recebe dentro de si rios de águas vivas, rios de ousadia, fé, esperança, amor, que se torna imbatível contra as trevas, contra a opressão, contra a decadência, contra a dor, contra a enfermidade, porque ruge como um leão, porque dentro de si tem a essência do leão, a atitude do leão, a mente do leão, a fé do leão, para com Deus, Cordeiro, para com o diabo e a circunstância, leões. Ouso dizer mais: para com Deus, Cordeiro, mas para com os homens, leões. Você não é coitado, você é leão. Deixa eu dizer uma coisa: Apocalipse disse que Jesus vai voltar como rei dos reis, não como rei dos escravos. Rei dos reis, Senhor de senhores. Ser cristão no início é ser cordeiro, é ser ovelhinha. No início, filho. Mas quando você recebe e come, no início você aprende a comer do Cordeiro. E quando você aprende a comer do Cordeiro, sabe o que é ser cristão na plenitude? É ser um leão.
Não é ser uma ovelhinha. Ovelhinha está à procura de um pastor, de um dono, alguém que cuida de mim. Isso é coisa de ovelhinha. E tá bom, se você é ovelhinha, chegou agora, come do cordeiro, filha. E quando você come do cordeiro, filho, fé, esperança, amor, ousadia. Então a ovelhinha dá lugar para o leão. Jesus vai voltar e vai reinar como rei dos reis, como leão de leões. Ele é o leão da tribo de Judá. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: e ele é a raiz de Davi, e ele é o leão da tribo de Judá. Jesus que vai voltar como um leão. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Eu e você vivemos na morte do cordeiro ou na ressurreição do leão? Eis aqui a decisão que você e eu precisamos tomar hoje. O que você tem vontade de fazer com isso? Você teria vontade de despedaçar essas dores? De despedaçar essa vergonha? Você teria vontade de despedaçar em pedaços essa dor, essa vergonha, esse fracasso, essa miséria, esse fracasso, esse medo? Você teria vontade de despedaçar isso? Se você tivesse, pega tudo aquilo que te oprimiu, que te angustiou, te deprimiu, te trouxe ansiedade, e pega esse pão que é o cordeiro e faz pedacinhos, moe cada pedaço, como quem estiver moendo a sua dor, a sua enfermidade, a sua aflição, as suas vergonhas, os seus medos, as suas depressões e ansiedades. Moe cada pedaço, moe cada pedaço, esfarele. Agora molha no ketchup. Olha no ketchup como se fosse sangue misturado à carne do cordeiro que acabou de ser despedaçado por causa da sua aflição, do cordeiro que acabou de ser despedaçado por causa da sua dor. Molhe com ketchup como se fosse sangue do cordeiro que acabou de ser despedaçado por causa da sua dor, da sua aflição e da sua vergonha. Sim, a Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido e o castigo que estava sobre ele liberou sobre nós a paz. Ele foi moído por Deus, ele foi ferido por Deus, ele foi esfarelado como esse pão no seu prato, ele foi esfarelado como esse pão ensanguentado por você e por mim, para que você e eu tivéssemos em nós não a condenação, não a acusação, mas a justiça. Então, quando eu como dessa verdade, do pão esfarelado, como eu como essa verdade do pão moído, quando eu como essa verdade do cordeiro que foi despedaçado para me perdoar e me fazer justiça, eu recebo o dom da justiça na minha consciência. Quando eu recebo o dom da justiça na minha consciência, quando eu renovo o dom da justiça na minha consciência, quando eu me liberto do medo, a pior coisa a respeito da ausência de cordeiro é o medo do futuro, é o medo do inesperado, é o medo do que eu não sei o que virá, o medo é que traz ansiedade, o medo que te joga na vala da depressão. Eu sou pastor, eu sou cristão, eu sou líder evangélico há mais de 20 anos, eu experimentei o que é depressão. Há 2 anos atrás eu entrei numa vala de ansiedade e depressão que quase me destruiu. Eu jamais imaginava que um homem como eu, cheio de fé, frutos e ousadia, milagres em casa, nos negócios e no ministério extraordinários, poderia experimentar um fracasso desse. Mas a frustração, a angústia, o desejo de aprovação dos homens fez eu olhar mais para os homens do que para o cordeiro. E quando eu fiquei olhando mais para os homens do que para o cordeiro, eu virei um gatinho, eu virei um cordeirinho medroso. E sabe, uma pessoa me perguntou esses dias: como é que você venceu a ansiedade quando você estava lá nos Estados Unidos, você, sua esposa, seus 4 filhos, vocês não sabiam para onde iam, qual era o próximo estágio, vocês não sabiam nem onde ia morar, vocês não sabiam onde ia viver o próximo estágio da sua vida, vocês não sabiam como ia se sustentar. Como vocês resolveram para vencer essa ansiedade do inesperado, do inusitado, do surpreendente? Eu falei: eu ceiava todo dia, eu, antes de comer, almoço ou jantar, eu pegava pão, eu fiz estoque de pão, estoque de suco de uva em casa, e todo dia a gente sentava na mesa e falava: eu não sei o que vai ser amanhã, meus filhinhos, mas o
Cordeiro sabe, e o Cordeiro nunca falha, e nós vamos comer esse pão ensanguentado, esse pão com sangue derramado, esse pão que foi partido por causa da nossa dor e da nossa vergonha, e esse Cordeiro vai nos conduzir para o melhor lugar. E esse Cordeiro colocou nós dentro de um coração de um casal nobre, excelente, maravilhoso, que é o Ronaldo e a Rosa. São gente humilde, sincera, verdadeira, são gente segundo o coração de Deus, que tem um coração para com Deus de Cordeiro, e para com as finanças, os desafios, as necessidades, eles têm coração de leão. E com eles eu encontrei mais 7 casais, eles e mais 6 casais que têm o mesmo coração, são cordeiros para com Deus, e são leões para com os desafios de empreender, são leões para com os desafios de fazer a obra de Deus. Eu encontrei aqui 7 casais que abraçou a minha casa como cordeiros e leões. Você sabe onde é que eu abri a chave, César, para encontrar vocês e vocês me abraçarem como me abraçaram, e eu abraçar vocês, e nós começarmos um ministério como estamos começando? Sabe foi onde? Quando eu estava lá em casa e não sabia de nada onde eu ia parar, eu e meus filhos, Ronaldo, numa mesa, a Dani e os meninos sem saber onde íamos morar, onde iríamos viver. Deus tocou o coração do meu cunhado Paulo e a Lude, e Deus tocou o coração de vocês, e Deus usou essas pessoas. Eu não sabia, eu não tinha capacidade de raciocinar e construir uma saída tão gloriosa como essa. Eu não tinha capacidade de arquitetar isso. Eu estava em frangalhos, eu estava despedaçado como um cordeiro, mas naqueles dias eu comia do cordeiro, e eu me levantei com a minha casa como leões de Deus, e eu nunca mais irei aceitar na minha vida me tratarem como cordeiro, me tratarem como ovelhinha. Ovelhas são dominadas por autoritários, ovelhas têm dono, mas leões não têm donos. Leões são donos da sua história, leões são donos da sua carreira, em casa, nos negócios e no ministério. Como o cordeiro e ruja como o leão. Alguns, enquanto eu falava, já estavam comendo. Está certinho, entendeu tudo. Outros ficaram com medo, é porque ainda é muito cordeirinho. Hoje chegou a hora de abandonar a mente de cordeirinho e assumir a identidade de leões. Você é um leão para vencer essa batalha na sua casa, filha. Uma leoa. Você é um leão para vencer essa batalha dos seus negócios. Irmãos, Deus reativou isso na minha vida nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Mas aconteceu algo nessa semana. Interessante, quando eu vou pregar, eu sou leão. Eu já toquei nessa realidade do cordeiro para pregar. Quando eu vou liderar a igreja, eu sou leão. Eu já toquei nessa realidade para fluir. Porque eu como do cordeiro, eu assumo isso. Mas na realidade de empreender, quando eu me via no desafio de empreender, Amorim, eu me via como um cordeirinho. Eu me via como alguém, o mundo é uma selva, e eu ficava com medo. Falei, gente, esse povo é cheio de esquema, é cheio de malícia, eu sou muito purinho, muito ingênuo, eu não consigo lidar com isso. Eu ficava com medo, eu voltava. Eu ia empreender, ficava com medo da selva e voltava. E o Senhor, há uma semana atrás, ministrou essa palavra no meu coração e falou: come do cordeiro a respeito dos seus negócios, come do cordeiro a respeito dos seus desafios mais monstruosos e mais amedrontadores. Eu falei, aos negócios, é empreender. Aqui não é uma selva, eu me sinto como um cordeiro. O Senhor disse, hoje você nunca mais será como um cordeiro. Você vai comer do leão, você vai comer do cordeiro. E quando você comer do cordeiro, eu vou te levantar como um homem ousado, intrépido como leão. Irmãos, aconteceu semana passada, eu testemunhei para o Ronaldo e para a Rosa, eu comi desse cordeiro, e em um dia, no meu negócio de treinamento, eu tive resultados de 50% em um mês. Em um dia, quando eu toquei essa realidade, eu tive resultado de um mês. Eu assustei. Minha esposa falou, nós sentamos a família e saímos comemorando essa vitória, e a gente dançava na sala, brincando. Aí a Dani falou, deixa o leão agora, gente, deixa o leão, vai leão, vai leão. Ela me acorda todo dia de manhã e ela fala, vai leão, vai caçar. E eu já levanto, eu estou numa ousadia, eu estou numa intrepidez, porque eu comi o cordeiro para os meus negócios. A área que eu ainda era cordeirinho era para os negócios, para o ministério não, para o casamento não, mas para os negócios eu era. Qual área da sua vida você está agindo como um cordeirinho? Come do cordeiro a respeito dessa área, come do cordeiro pensando nessa área, e você vai rugir como um leão, e nada pode deter o leão. O leão não é o maior animal da selva, não é o mais pesado, não é o mais inteligente, mas a girafa que é a maior, o elefante que é o mais pesado, todos fogem do leão, porque dentro dele tem uma natureza e uma atitude interior que põe todos em pavor, porque a atitude do rei, eu quero dizer, no mercado pode ter gente melhor que você, mais inteligente que você, mais pesado que você, maior que você, mas a sua atitude interior, que comeu o cordeiro, vai fazer você prevalecer como leão. Coloque-se de pé diante dele.